Boa noite. É muito bom saber que você venceu a preguiça. A segunda-feira brava, né? Para estar aqui na casa de Deus, para juntos estudarmos um pouquinho mais da sua palavra. Eu não sei se você já recebeu um abraço hoje. Já recebeu? Bom, se você já recebeu, está na hora de você dar um outro abraço agora. Então vamos ficar em pé, dê um abraço na pessoa que está perto de você e dê a seguinte notícia: olha, você é um presente de Deus. Dê um abraço aí no seu amigo, no seu irmão, naqueles que talvez você só viu assim de longe, rapidamente. Aproveite para cumprimentar aí, para que nós nos sintamos aqui em casa. Também queria cumprimentar você que nos acompanha aí pela internet. Nós estamos aqui na igreja de São Caetano, um lugar de gente feliz. Eu não sei se você ainda teve o privilégio de vir aqui à igreja de São Caetano, mas eu convido você. Essa semana, até o sábado, nós estaremos aqui todas as noites, começando às 8 horas. Se você está nos acompanhando agora ao vivo pela internet, amanhã venha aqui, terça-feira, venha participar conosco. Se você está acompanhando esse vídeo depois, não tem problema. Em algum momento da sua agenda, que você tiver um tempinho, venha aqui assistir. Tenho certeza que você vai ser muito bem recebido nessa igreja. Essa igreja aqui é uma igreja do coração, não apenas meu, mas de muitas pessoas que por aqui passam e querem ficar por aqui, não é mesmo? Você é o nosso grande convidado. Obrigado por você estar acompanhando conosco. Eu queria hoje falar sobre uma história. É uma biografia diferente. Essa história, ela está disfarçada em um único verso. Ela tem os seus desdobramentos, mas eu queria começar com você a partir do capítulo 38 do livro do Êxodo. 38 do livro do Êxodo, capítulo 38. Eu queria ler com você o verso 8. Êxodo 38, o verso 8. Nós vamos aqui estudar uma história praticamente desconhecida. Ninguém gosta ou fala sobre estas pessoas, mas elas aparecem quase que discretamente, anonimamente. Mas a lição da história destas pessoas irá inspirar a sua fé e a minha também. Vamos ler juntos? Êxodo 38, o verso 8, diz assim a palavra de Deus. Fez também o que diz aí a sua Bíblia. Fez também a bacia de bronze. Você deve saber do que se trata isso. Nós estamos falando aqui da construção do santuário. Alguns itens foram construídos e a bacia de bronze que era usada ali no pátio para a purificação dos levitas e dos sacerdotes, ela foi feita também com o seu suporte do que mesmo? Dos espelhos de quem? Das mulheres. E agora observe, que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Pode parar aí. No dia 15 de agosto do ano de 2009, uma revista americana chamada Wired lançou um desafio chamado Vanish. Esse desafio era o seguinte: tinha como objetivo mostrar que no mundo em que nós vivemos, um mundo altamente conectado, é praticamente impossível você passar despercebido. O projeto Vanish tinha como objetivo fazer o seguinte: um editor da revista Wired, o seu nome Evan Ratliff, deveria desaparecer durante um mês. E nesse um mês, a revista promoveria um caça ao tesouro. Quem encontrasse esse editor que estaria desaparecido durante esse período, receberia uma recompensa de $5.000. Apenas ele não deveria se ausentar do país e nem ir para uma área
distante, no meio das montanhas, no meio de uma natureza, enfim, ele deveria ficar em alguma cidade. E assim aconteceu. No dia 15 o projeto começou e Evan desapareceu. Ele cortou o cabelo, colocou lentes de contato e ele deveria, como parte desse projeto, todos os dias, acessar as suas redes sociais e colocar ali algumas coisas para provar que ele estava usando a mídia social e alguém deveria encontrá-lo. Bom, o tempo foi passando e ninguém conseguia ter notícias desse editor desaparecido. Mas todos os dias a revista colocava alguma dica, alguma coisinha assim, para que as pessoas pudessem, através dessas orientações, descobrir o paradeiro de Evan. Bom, esse projeto chamou a atenção daquele que era o responsável por uma equipe de segurança da IBM. Seu nome era Jeff. Jeff, ele decidiu comprar o projeto. Falou, eu vou entrar nessa brincadeira e vou descobrir onde é que está esse sujeito. E foi pegando ali algumas informações e ele descobriu pelas informações fornecidas que a identidade que Evan havia assumido, na verdade era um nome de um personagem muito conhecido de um livro, O Grande Gatsby, um livro que ele gostava muito, bastante. E ele decidiu fazer o seguinte, ele começou a rastrear com os equipamentos e com a habilidade que ele possuía para manusear a tecnologia, ele começou a rastrear e ele descobriu que Evan estava numa cidade que era uma cidade que gosta muito de festa, a cidade de Nova Orleans. Faltava pouco tempo para acabar o prazo, alguns dias apenas. E antes que o prazo acabasse, ele conseguiu uma outra informação. Ele descobriu que Evan era celíaco, portanto tinha intolerância a glúten. E aí ele fez algo. Ele começou a varrer a cidade de Nova Orleans e descobriu que apenas uma única pizzaria naquela cidade oferecia a massa sem o glúten. E ele ligou e disse assim, escuta, um fulano de tal, mais ou menos assim, ele já foi aí, e o dono da pizzaria disse, eu acho que eu me lembro dele ter passado por aqui nesses últimos tempos. Pois então, e ele explicou o projeto. A revista Wired, ela fez aqui um projeto chamado Vanish para que nós procurássemos e encontrássemos, através dos recursos tecnológicos, aonde estaria esse sujeito. E ele está aí nessa cidade, tem uma recompensa. Vamos fazer o seguinte, a próxima vez que ele for até aí para pedir uma pizza, você enrola ele, eu estou na cidade. E eu chego rápido e nós nos surpreendemos e dividimos o prêmio. Combinado? Combinado. Do jeito que eles haviam falado, aconteceu. O Evan apareceu na pizzaria, achando que não seria percebido. O dono logo percebeu que era ele. Ligou para Jeff. Curiosamente, os dois tinham o mesmo nome. O dono da pizzaria e o diretor de segurança da IBM. E ele rapidamente chegou e disse assim, eu sei quem você é. E surpreendeu Evan. E naquele instante, eles dividiram o prêmio. E de alguma forma eles provaram que no mundo, ou no contexto de mundo que nós vivemos, é praticamente impossível você passar despercebido. O título da minha mensagem dessa noite é As Mulheres e os Espelhos. As mulheres e os espelhos. Queridos, o mundo em que nós vivemos, especialmente nos dias em que nós vivemos, é mais importante você parecer do que de fato ser. A ditadura da beleza, do exterior, ela toma conta de tudo o que diz respeito à existência do ser humano. Você ostentar, e nós vivemos aí numa época de ostentação, né? Tudo tem a ver com ostentação, o rap, a música é ostentação, o jogador de futebol é ostentação. E eu estava vendo hoje na internet, foi morto um policial que estava preso e dentro do presídio estava ostentando riqueza e foi morto. Aconteceu isso hoje. Nós vivemos uma época em que as pessoas estão mais preocupadas em, de fato, parecer do que ser. E por isso, nós vivemos sobre a agonia de ser mais por fora do que deveríamos ser por dentro. Eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada apresentava um grande problema ligado à humanidade.
Se você fosse a Ezequiel capítulo 36, especialmente o verso 25, 26 e 27, você veria Deus censurando o problema da humanidade. Ele diz assim, olha, o problema de vocês, sabe qual é? Vocês têm um coração de pedra. Já leu essa parte na Bíblia? Só que eu vou fazer algo na vida de vocês, eu vou trocar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Queridos, o coração de pedra significa indiferença. O problema da humanidade sempre foi a indiferença. Eu não estou nem aí para o que você está pensando. Só que parece que esse problema ele passou por uma metamorfose e hoje já o problema da humanidade não é mais o coração de pedra. Entenda o que eu estou falando. É claro que o pecado é o mesmo ainda. Mas hoje o problema da humanidade está associado aos corpos de plástico. Pessoas fazem acrobacias e coisas mirabolantes para ostentar apenas aquilo que está por lá de fora. E tira aqui, coloca ali, faz isso, faz aquilo, porque mais importante é você parecer do que de fato ser. Esta é a era das subcelebridades. Cada um quer dividir um pedacinho do palco, quer um pouco de luz sobre si. Dizer, eu estou aqui, eu existo. Estamos clamando, parece que é para aprovação alheia. Não importa quem, não importa onde, a gente quer atenção, quer ser amado, quer se sentir amado, quer parecer que a vida é feliz, apesar de muitas vezes estarmos afundados no meio de um monte de problema. O sermão de hoje é uma crítica. Eu não costumo fazer isso, mas vou fazer uma coisa agora. Existe um escritor, ele é ateu, professor aqui na Pontífice Universidade Católica, em São Paulo. Ele é colunista da Folha, Luiz Felipe Pondé. Eu gosto de ler muito os pensamentos desse homem, e eu comprei esses dias um livro dele chamado Os 10 Mandamentos, escrevendo sobre a lei de Deus. É maravilhoso, se você puder ler esse livro. A visão que ele tem, inclusive do sábado, é uma coisa impressionante. Ele tem dito por aí que ele tem se transformado e ele tem se tornado um homem crente, com fé em Deus. Não que ele seja um cristão, longe disso, mas ele está mudando o seu conceito. E ele escreveu um livro chamado A Era do Ressentimento. E essa é a era que nós vivemos. Ele faz uma crítica, uma análise do que nós somos hoje. E hoje, queridos, nós estamos desesperados em busca de aprovação. Estereótipos, rótulos, nós carregamos isso. Somos escravos da ditadura, do fashionismo, da moda e de outras coisas mais. Queridos, quando nós lemos essa história aqui, essa história, ela é uma alta dose de crítica ao estilo de vida moderno que alcança você e eu. Porque dentro dessa história, nós encontramos aqui ilustres desconhecidas, não sabemos o nome dessas mulheres. E quase que o relato bíblico faz questão de omitir, mas de propósito ele menciona, meio que à distância, dizendo, olha, vocês sabem aquele material que foi usado de bronze para construir ali a pia e também o suporte? Então, pois é, esse material ele foi tirado dos espelhos de algumas mulheres que ministravam à porta da tenda da congregação. E gera a partir de então algumas perguntas. E eu quero responder algumas perguntas sobre essas mulheres com vocês. E a primeira delas é, quem eram essas mulheres? Quem eram? E para você entender quem eram essas mulheres, eu quero fazer agora uma análise, uma comparação com a história do povo de Deus. E se você estiver ainda aberto aí no livro do Êxodo, eu queria voltar com você alguns capítulos. Vamos ao capítulo 15. Eu queria mostrar aqui, de uma forma comparativa, vamos ilustrar através do povo quem eram essas mulheres. E vá comigo ao capítulo 15 agora. Preste atenção no capítulo 15. Eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Êxodo capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Achou aí? Acompanha, diz assim o texto. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, me ajuda aí, o que está na Bíblia? Cantarei a quem, queridos? Me ajuda aí, mais forte, cantarei a quem? Por que eu devo cantar ao Senhor? Porque Ele fez o que, queridos? Porque Ele triunfou aqui, Moisés, ele coordena, junto com o povo,
um cântico de vitória. Ele diz, nós devemos louvar a Deus, nós devemos adorar, porque Ele triunfou de que maneira? Deus, Ele triunfou por causa da sua glória. É isso que Ele está dizendo. A glória de Deus nos deu a glória. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Observe que o povo estava cantando num momento muito importante. Eles haviam acabado de sair do Egito. E quando saíram do Egito, no caminho, eles encontraram uma grande dificuldade. À frente estava o Mar Vermelho, dos lados eles tinham montanhas. Eles estavam numa posição de abate. Eles seriam atropelados por Faraó. Não sobraria nada nem ninguém. E naquele momento, quando eles não viam saída para nenhum dos lados, e atrás o exército do Faraó marchando com velocidade, expondo a sua força, como que cantando assim, né? Você vai morrer. Acabou para vocês a ideia, o sonho da libertação. É naquela hora, queridos, que Moisés fala com Deus, Senhor, para onde que nós vamos? Deus diz, fica tranquilo, Moisés. Diga ao povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Pisa na água. E queridos, quando eles pisaram na água, Deus fez um milagre maravilhoso. É pena que eu não possa explorar isso com você, mas a imagem do Êxodo, o povo pisando na água e o mar se abrindo, queridos, essa imagem é emprestada no Apocalipse para descrever a vitória final do povo de Deus. Está lá no capítulo 15, o verso 2, quando o povo finalmente vencer o pecado, Satanás, ele estará lá na presença de Deus, em pé sobre o mar de vidro, diante do trono. E naquele instante, assim como o povo depois de atravessar o Mar Vermelho cantou o cântico de Moisés, agora diante do trono de Deus, nós cantaremos o cântico do Cordeiro. É uma imagem parecida. O povo atravessa o mar, e quando ele cruza o mar, Faraó morre afogado com seus soldados, os seus cavalos, enfim. Ele é destruído ali. Naquele instante, eles começam a louvar a Deus, e eles louvam, exaltam a glória de Deus. Queridos, aqui é a primeira fase do povo. O povo estava animado com a glória de Deus, o poder de Deus. Só que se você avançar um capítulo, 16, verso 3, dá uma olhadinha. Capítulo 16, o verso 3, diz assim, agora os filhos de Israel, entoando uma nota fúnebre, eles falam, quem nos dera, me ajuda aí, tivéssemos o quê? Morrido pela mão do Senhor. Em que lugar, queridos? Na terra do Egito. Quando estávamos de que jeito? Sentados junto. Oh, churrasco bom. As panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Queridos, o ânimo pela glória de Deus durou até o estômago apertar. Quando a fome bateu, sabe o que aconteceu? De animados pela presença e a glória de Deus, agora eles ficaram afetados pela glória de Deus. E eles começaram a dizer, Senhor, a tua glória foi uma desgraça na nossa vida. Porque antes a gente estava lá no Egito, a gente tinha carne, a gente tinha pão, tinha cebolas, os temperos, e eles começaram a blasfemar a glória de Deus. Não se passaram apenas alguns dias, nem isso. Entenda que às vezes você pode ir do ânimo para a depressão espiritual. A gente é assim, a gente tem ciclos, fases. Tem dia que você vem na igreja e se alguém não segurar você, você vai embora. Você é arrebatado aqui, né? Vai no meio, você parece que está na presença de Deus, anda com os anjos. E tem dia que nem vontade de vir à igreja você vem. Você fala, eu vou lá à igreja, Deus, cheio de conta aí para pagar, tô desanimado. Tem um monte de gente fofoqueira lá naquela igreja. Eu não quero saber de Deus, de nada, de ninguém. E às vezes a gente vai assim, olha, como uma montanha russa, subindo e descendo na vida espiritual. Isso aconteceu com o povo. Só que aqui não é o fundo do poço. Depois de estarem animados, agora afetados pela glória de Deus. Avança só um pouquinho mais. Vamos continuar lendo aqui. Vá comigo agora ao capítulo 20. Preste atenção que diz ali o verso 19. Capítulo 20, o verso 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos.
Observe que de animados a afetados, agora, como é que eles estavam? Aterrorizados. Eles não queriam mais saber de Deus. Não queriam mais saber de ouvir o poder de Deus. E se você ler um pouquinho antes, você percebe que eles estavam diante do Monte Sinai. E Deus estava ali falando. E quando Deus falava, a sua glória era tão imponente que o chão fazia o quê? O chão tremia. A montanha pulava como se fosse um cabrito novo. E fazia-se então com que os fenômenos da natureza, trevas por sobre aquele monte, fogo no meio das trevas, todo aquele espetáculo pirotécnico da glória de Deus, fez com que eles tivessem um grande medo no coração. E agora, não apenas animados, afetados, eles estavam aterrorizados. E a escala descendente chega no último ponto aqui. Eu queria que você fosse ao capítulo 32. Olha como o povo vai marchando para o fundo do poço. Capítulo 32. Se você ler agora o verso 1 e o verso 2, olha o que diz aí. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés aí, esse homem aí que nos tirou do Egito, já não era mais nem Deus, nem a glória de Deus. Quem tirou eles do Egito agora? Era Moisés, culpado. Moisés, esse homem aí que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: covarde, medroso. Então tiram aí as argolas de ouro das vossas orelhas, de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. E a sequência da história você conhece. Observe a escala descendente, vamos lá. Animados, afetados, aterrorizados e finalmente apostatados. Eu não posso falar sobre esse assunto aqui especificamente, mas tem muita gente que abandona e sai. E alguns criticam, né? Cuidado para você não criticar, porque você pode ser o próximo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado. Ao você criticar, ou abandonou, foi longe, está adorando agora o bezerro lá. Cuidado, você pode ser o próximo. E dentro da história, queridos, eu queria mostrar para vocês o capítulo 33. Olha só o que aconteceu. O capítulo 33, a partir do verso 7, diz assim. Capítulo 33, o verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda do que mesmo? Levanta a cabeça e olha aqui para mim. Deus tinha feito um desafio para o povo, especialmente para Moisés. Esse Moisés, capítulo 25, verso 8. E me façam um santuário para que eu possa habitar onde? Não ouvi. Para habitar aonde? Observe que Deus tinha um plano, Deus queria morar no meio do povo, mas por causa da descendência espiritual, e eu estou falando aqui da atitude deles de irem para baixo, no fundo do poço, no caminho da fé, Deus agora não podia mais estar no meio. A tenda agora ficava onde, queridos? Ficava fora, muito longe, e continua lendo. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial, verso 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, observe a ênfase, fora, já não estava mais dentro, Deus já não morava mais no meio, não estava dirigindo as ações do povo. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda. E como é que eles olhavam lá para a tenda, queridos? Eles olhavam assim, ó. Eles estavam de costas assim, ó. Eles olhavam por cima dos ombros assim. Eles não conseguiam mais nem ficar de frente para Deus. E olha o que diz aqui. Até ele entrar na tenda. E uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com quem? Com Moisés. Verso 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Como é que eles adoravam a Deus, queridos? De costas.
Observe que por causa da descendência deles espiritual, a decadência espiritual, eles agora adoravam a Deus de costas. Não conseguiam mais nem olhar para a glória de Deus. Todos estavam longe de Deus. Mas havia um grupo de pessoas que tinha uma atitude contrária. Quem era? O texto diz Josué, mas ele não era o único. Sabe quem mais amava estar diante da porta da tenda da congregação? Amava estar diante da glória de Deus? Sabe quem? Aquelas mulheres. Quem elas eram, queridos? A pergunta é, enquanto as pessoas estavam lá, se afastando de Deus, indo cada vez mais distante de Deus, sendo duras e não aceitando o chamado de Deus, aquelas mulheres estavam onde? Elas estavam vivendo diante da porta da tenda da congregação. Elas entenderam o que está no Salmo 84, verso 10. Pode ler para a gente, pode pôr aí Salmo 84, verso 10. Esse salmo diz assim, ó Senhor, é muito melhor eu habitar um dia diante da porta da tenda da congregação. Esse salmo, querido, Salmo 84, 10, expressa um pensamento que estava intrínseco dentro da vida daquelas mulheres. Elas amavam estar diante da glória de Deus. Elas queriam estar diante de Deus, enquanto que o povo estava longe. É possível que você diga assim, ó, lá na igreja de São Caetano, aquele povo não quer saber nada de Deus. Eles não vão na igreja, segunda-feira a igreja está vazia. E daí? Se você está aqui, sabe o que isso significa? O povo pode estar de costas para Deus. Mas você, como aquelas mulheres, escolheu o quê? Estar diante da tenda da congregação. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Que esse seja o seu desafio. Que você viva como aquelas mulheres. Você tem um sonho de viver diante da presença de Deus? Muito bem, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. A primeira é, quem eram elas? A resposta? Eram pessoas que amavam estar diante da glória de Deus. Segunda pergunta. O que foi que elas fizeram? Para você entender, vá ao capítulo 35. Avança um aí. Capítulo 35. Eu quero ler com você a partir do verso 20. Olha só. Capítulo 35, a partir do verso 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Agora o verso 21. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da... O que diz a Bíblia? Congregação. E para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Deus disse assim, ó, nós vamos construir aqui um santuário. E esse santuário, ele vai sair dos recursos de vocês. É vocês quem vão doar os recursos para que ele seja construído. Bom, quem foi que doou? O que diz o texto aí? Quem foi que doou os recursos? Eu não ouvi. Quem foi que doou? Não, vocês não leram direito. O que diz aí? E veio, verso 21. E veio quem, queridos? Está claro isso para você? E veio todo o quê? Homem. Quem foi que doou os recursos para a construção do santuário? Homens ou mulheres? Homens ou mulheres? Está meio dividido o negócio. Homens ou mulheres? O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Os homens. Agora lê o próximo verso. Verso 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Primeiramente a Bíblia diz que quem doou? Os homens. Só que agora a Bíblia diz assim, bom, foram os homens que doaram. Mas não foi bem assim. Continua lendo. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. E agora observe, trouxeram o quê? Fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Ponto e vírgula, diz aqui a minha tradução. Todo, o que diz a sua Bíblia?
homem. Trazia o quê? Observe que a Bíblia primeiro diz, ó, os homens ofertaram ao Senhor. Depois, bom, eram homens e mulheres. E descreve a lista do que eles deram. E depois o final desse relato aqui diz, bom, mas quem doou mesmo foi quem? Os homens. Sabe por quê? As mulheres não eram dignas de doar. Se você acha, mulher, que sua vida não é fácil hoje, vou te dizer como é que era no passado. A mulher era considerada menos que nada. O homem dizia o seguinte, eu tenho 5 cavalos, 3 cabritos, 2 bodes e 3 mulheres. Ela era colocada dentro do pacotão dele. Tanto é que quando o homem morria, o irmão dele herdava o quê? Os cabritos, os bodes, não sei o que lá, e também as mulheres. A mulher era um objeto. Fazia parte ali do livro de recursos, livro caixa dele. As mulheres não eram dignas de doar. Só que se você for olhar aqui, a Bíblia faz uma rápida apresentação, ainda que tímida, para descrever que elas também vieram juntos com os homens, juntamente com os homens. E observe o que foi que os homens doaram. Diga para mim. Eles trouxeram o quê? Fivelas. O que mais? Pendentes, anéis, braceletes. Responda para mim, quem que usa isso? Quem que usa isso? Sabe o que os homens fizeram, na verdade? Eles fizeram cortesia com o chapéu dos outros. Eles deram o que não era deles, mas o que era de quem? Delas. É como o seguinte, eu chegasse aqui para vocês, ô irmão, você está precisando de dinheiro aí? É o seguinte, Adilson, tira R$50 da sua carteira e dá lá. Irmão, olha, Deus é bom para você e eu estou te dizendo que Deus vai te ajudar. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o que eles fizeram. E se você continuar lendo o texto, dá uma olhadinha. Verso 23. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Verso 24. Todo aquele que trazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. E agora observe, verso 25. Todas as, o que diz a Bíblia? Mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado. O quê? Estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Verso 26. E todas as mulheres, cujo coração os moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Responda para mim, quem é que fiou os tecidos que foram doados para o santuário? Quem foi? As mulheres. Mas quem é que doou aquilo? Os homens. Você não fica irritado com isso, não? Hein, mulherada? Se você for olhar aqui, queridos, as ofertas para o santuário, elas vieram das mulheres. Os homens eram frouxos. Eles não abriram mão de muita coisa. Foram as mulheres que abriram mão. Do seu serviço, do seu tempo e dos seus recursos. Porque elas doaram aquilo que elas haviam recebido das egípcias. Anéis, pingentes e tudo mais. Queridos, isso para mim aqui já é algo fantástico. O desprendimento das mulheres. Só que tem um detalhe. Em nenhum momento você vê Moisés chamando as mulheres para uma doação específica. Ele chama os homens. Eles vêm e trazem os recursos das mulheres. Elas trouxeram o quê? Objetos de prata, objetos de ouro e os tecidos que elas fiaram. E quando você vai a Êxodo 38, verso 8, você descobre que quando estava ali para finalizar a construção, tinha que se fazer o quê? A pia, e ela seria feita de bronze. E a última coisa dos recursos que elas tinham, observe, as últimas coisas, porque ouro e prata elas já haviam doado. Não precisavam doar mais nada, mas ainda assim o que elas fizeram? Fizeram questão de entregar as últimas coisas que as ligavam à vaidade do universo feminino. E elas finalmente entregaram seus espelhos, que eram feitos de bronze. Então eu vou fazer a segunda pergunta para você. O que foi que elas fizeram? Qual é a resposta? Elas entregaram o quê? Entregaram tudo. Imagina a cena. Uma irmã aqui da nossa igreja, uma irmã de Deus, ela olha no espelho e diz assim,
precisando dar uma recalchutada. Preciso pôr aqui, tirar, dar um trato. O tempo está sendo cruel. E ela começa a fazer uma economia. Ela guarda 1, 2, 5, 10, 20, 30 mil reais para usar no cirurgião plástico. Ela precisa disso? Seu coração diz assim, eu preciso ficar mais bonita para o meu marido, enfim. Aí chega aqui o pastor Chaguri, no sábado de manhã. Irmãos, nós temos que construir uma igreja. E eu quero dizer para vocês que os recursos estão aí no bolso de vocês. Uns já vão começar a falar, lá vem o pastor pedir dinheiro. Não é assim? Você acha que seria capaz de fazer o que aquelas mulheres fizeram? Pegar os 30 mil reais e dizer, não, eu não vou mais fazer cirurgia plástica, eu vou entregar na igreja, para que seja construída uma igreja. Você faria isso? Hein? Não seja hipócrita. Você faria isso? Hein? Você faria? Você daria tudo? O que você guardou para o seu uso? Você daria? Sim ou não? Eu não daria. Não daria. O que me faz entender, queridos, que aquelas mulheres eram muito melhores do que eu. E eu tenho para mim que eu não sou o único dessa historinha. Quando você analisa o que foi que elas fizeram, você descobre que elas foram além do limite. Elas fizeram tudo. Porque o seu coração estava apegado à glória de Deus. Elas sonhavam com a presença de Deus. Eu pergunto para você, onde é que está teu coração? Onde é que está o meu? Sou eu parecido com essas mulheres? Eu quero terminar fazendo a terceira e última pergunta. Vou recapitular as duas primeiras. Primeiro, quem elas eram? Qual é a resposta? Elas viviam diante da glória de Deus, da porta da tenda da congregação. Onde Deus aparecia com poder e glória, era ali que elas queriam estar. O que foi que elas fizeram? Qual é a resposta? Elas doaram, entregaram tudo. E a terceira pergunta, o que foi que elas deixaram? Qual foi o legado? Se você vai à Bíblia, você descobre, por razões culturais e também por razões sacerdotais, não havia nenhuma ordem de ministério para mulheres, específica na Bíblia, não há nenhuma. Só que quando você vai a Êxodo 38:8, você descobre que aquelas mulheres ministravam diante da porta da tenda da congregação. Não há nenhum chamado de Deus para que as mulheres ficassem ali. E curiosamente, a palavra que aparece ali, ministrar, na língua hebraica, é a palavra tsevá. Significa o quê? É uma palavra técnica que está relacionada ao mundo político de guerra. Quando você saía para a guerra, você ia tsevá, lutar, guerrear, servir a um pelotão, a um comando, a uma legião de exército. Quando a Bíblia diz que aquelas mulheres ministravam diante da tenda da congregação, está querendo dizer o seguinte, que elas iam para a guerra ali naquele lugar, iam travar uma guerra naquele lugar, ainda que não oficialmente chamadas. Elas entenderam que viver neste mundo, queridos, é travar uma batalha contra as forças do mal. E para vencer essa batalha, elas precisavam estar onde? Diante da glória de Deus. E se você pegar a atitude daquelas mulheres que iniciaram esse tipo de serviço diante da porta da tenda da congregação, ao longo do tempo, você sempre vai encontrar mulheres seguindo o exemplo daquelas mulheres. Tanto é verdade que essa sombra, esse ato de entrega, ele alcança Lucas capítulo 2, porque quando José e Maria vão ao templo dedicar Jesus Cristo no templo, quem é que eles encontram ali à porta do templo? A profetisa Ana. Ela era uma discípula daquelas mulheres. Se você for ao primeiro livro de Samuel também, capítulo 2, o verso 21, você vai ver que outras mulheres também ministravam ali. E sempre você encontra nos registros arqueológicos mulheres à porta do templo. Desenvolveram um ministério, seguindo o exemplo daquelas primeiras mulheres. E queridos, na minha conclusão da minha mensagem, eu quero levar a ação primeira daquelas mulheres e os efeitos dela na vida de Jesus. Jesus Cristo tinha profissão? Tinha ou não tinha? Qual que era a profissão dele? Mas ele trabalhava?
Ele trabalhava? Bom, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Mas quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, depois daquele momento, ele não trabalhou mais. Agora, se ele não trabalhava, quem que sustentava Jesus? Quem que sustentava Jesus? Quem que pagava a conta de Jesus? Quem que punha comida na boca de Jesus? Quem que dava roupa para ele? Quer saber quem? Vá a Lucas 8, do verso 1 até o verso 3. E você vai descobrir ali que algumas mulheres, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, entre outras, elas ofereciam os seus bens e pagavam a conta de Jesus. Tinha um monte de homem que tinha condição de fazer isso, mas eram as mulheres quem pagavam as contas de Jesus. Sabe por quê? Queridos, aqueles, olha ali, ó, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Sabe quem entendeu o ministério de abnegação? As mulheres. E agora vai. Sabe para quem Jesus apareceu primeiro? Foi para Pedro, foi para João, foi para os discípulos. Ele apareceu primeiro para quem? Para as mulheres. E ele apareceu glorificado, dizendo o seguinte: você entendeu o seu ministério, eu estou aqui glorificado para dizer que você faz parte do meu reino de glória. Queridos, eu quero seguir o legado daquelas mulheres. Elas me inspiram a fazer mais, a entregar mais, a ser fiel a Deus e dizer: Senhor, mais importante é estar um dia diante da porta do templo do que 1000 dias nas tendas da perversidade. Você quer ser fiel como aquelas mulheres? Você quer ser um obreiro fiel como aquelas mulheres e receber de Deus a recompensa de vê-lo em poder, honra e glória, vindo a este mundo buscar você? Você quer isso? Sim ou não? Se você quer isso, se é o seu sonho, eu queria terminar fazendo uma oração com você. E essa oração significa uma entrega irrestrita, absoluta. Você, ao atender esse apelo, você vai estar dizendo: Senhor, eu quero viver diante da Tua glória, e eu vou abrir mão de tudo para estar diante de Ti. Você entendeu? Quem quer responder a esse apelo? Você quer? Então levanta a sua mão assim. Diga: Senhor, ixi, desse jeito não deu não. Fala: Senhor, pode melhorar. Senhor, de novo. Senhor, pode melhorar. Senhor, fala com força. Está com fome? Vai lá. Senhor, você aí também, você que está assistindo aí, levanta a mão aí, onde você estiver, em casa, no trabalho, levanta a mão aí, diga assim: Senhor, eu entrego tudo o que tenho e o que sou para viver diante da Tua glória. Oh, bênção. Eu queria convidar você a cantar um hino maravilhoso, que é o hino Mais Perto Quero Estar. Esse hino é uma oração, é o desafio de todos nós como cristãos. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Se você entende e atende o chamado de Deus, ao ficar em pé, faça das letras deste hino a sua oração dessa noite. Vamos louvar ao Senhor nesse momento.